Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Podemos assentar um momento? Reverendas religiosas, caríssimos fiéis, hoje celebramos São Policarpo, bispo de Esmirna, que foi mártir da fé, entregou a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. De São Policarpo, nós temos uma carta dedicada aos filipenses. É interessante esse termo, carta aos filipenses, porque nos lembra as cartas de São Paulo. São Paulo escreveu uma carta aos filipenses. Então vemos que a igreja, ela continuou após os apóstolos. Se nós olharmos as Sagradas Escrituras, sobretudo os Atos dos Apóstolos, nós temos muitos nomes ali de discípulos dos apóstolos que no futuro se tornarão bispos. Nós temos muitos nomes ali, e nomes também de dioceses, que no futuro serão e irão crescer, tornando-se grandes dioceses. Podemos ver nos primeiros pais da igreja, naqueles santos que deram a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo, uma continuação daquilo que foi a doutrina dos apóstolos. Então, São Policarpo, esse nome de modo particular, demonstra um discípulo de São João, apóstolo e evangelista. Porque a igreja, ela não termina com o fim e com a morte do último apóstolo. A revelação sim, né? A Sagrada Escritura, ela terminou, ela foi fechada com a morte do último apóstolo. O último apóstolo, né, nós temos com a sua morte o fim da Sagrada Escritura. Mas a igreja continuou. Nós temos uma sucessão ininterrupta de papas e também de bispos. Nós podemos fazer toda uma genealogia de qual bispo foi ordenado por qual bispo, até chegarmos aos apóstolos e a nosso Senhor. Então a igreja tem essa característica, ela é apostólica, e isso é histórico. Se alguém argumentar dizendo que não, a igreja católica foi criada por Constantino. Então quem eram aqueles tantos bispos mártires, padres, fiéis, mártires, antes de Constantino? Eram católicos. Tinham a nossa fé, viviam a nossa fé. O credo que nós rezamos, sobretudo nas missas de domingo, é um credo já concebido na fé católica. Então temos com São Policarpo esse defensor da fé, um pastor zeloso que foi bispo de Esmirna e que morreu mártir sobre a perseguição que até então se deu nos inícios da igreja. Do seu martírio, a mando do imperador Marco Aurélio, ele teve uma visão, recebeu de Deus o anúncio de que morreria em chamas. Teve esse prenúncio. A perseguição era tão intensa, de modo que muitos cristãos davam a vida por nosso Senhor, que ele vivia escondido, porém não tinha medo. Nós, o cristianismo, o catolicismo, quando teve os seus santos perseguidos, muitas vezes os santos se esconderam para não morrer. Não que tivessem negado a fé, mas se escondiam, queriam o quanto possível pregar e difundir o evangelho a nosso Senhor. Uma vez sendo pegos, sendo descoberto o seu esconderijo, eles entregavam e testemunhavam a sua vida a nosso Senhor. Então sim, num tempo de perseguição, é lícito se esconder. É lícito às vezes agir de modo prudente, como as pombas, vai dizer nosso Senhor, ser de certo modo prudente, buscando como fim último evangelizar e levar o evangelho a todas as pessoas e ao maior número de fiéis possível. Então eis que seu esconderijo em Esmirna é descoberto e ele então é preso. E o imperador, vendo que ali se tratava de um bispo, busca fazer um martírio um tanto quanto diferente para São Policarpo. Nas atas que narram seu martírio e na tradição da igreja, disse que São Policarpo é amarrado, porém de modo frouxo, para ser queimado. E o imperador fez isso de propósito, para que ele, se livrando daquelas amarras, pudesse não
deixar que se concluísse o martírio, para que ali, em meio a dores, ele pudesse negar a Cristo. Então foi amarrado de modo frouxo, e então começou-se a atacar o fogo em São Policarpo. Milagrosamente, o fogo não lhe fez nenhum mal. Ele sonhava, em seu sonho, em sua visão, ele via entregando a sua vida a Deus em meio a chamas. E de fato ele fez. Porém, para o testemunho de todos aqueles que ali presenciavam, o fogo não tocou, não queimou a sua carne. E então, eis que ele entrega a sua vida através da espada. Do seu martírio, nós temos a seguinte palavra, antes da sua morte: por 86 anos eu servi a Cristo, e ele nunca me fez mal. Por que agora eu hei de traí-lo e negá-lo? Por 86 anos eu servi a Cristo, e ele nunca me fez mal. De fato, todo aquele que serve a nosso Senhor, e serve de modo perseverante, só encontrará o bem. Podemos dizer que, na verdade, só se encontra o bem aquele que serve a nosso Senhor. Nas suas cartas aos Filipenses, no capítulo 7, então, capítulo 7 da carta de São Policarpo de Esmina aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que não confessa a Cristo é do demônio. Todo aquele que não serve a Cristo serve ao demônio. Todo aquele que não entregou a sua vida a Cristo, a entregou ao demônio. Essa frase, que é um tanto quanto chocante, demonstra que o amor a nosso Senhor deve ser algo incondicional. Ou servimos a Deus, ou servimos a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, ou estamos lutando contra ela. Pode ser até que estejamos fazendo o bem, pode ser até que estejamos realizando boas obras, mas se as nossas boas obras não concorrem para a nossa salvação, tudo será em vão. Tudo será mero orgulho, às vezes mera soberba, às vezes algo que não compete propriamente à virtude que leva ao fim último, que é a perfeição e a salvação da alma. Então, exemplo de São Policarpo, que não teve medo das chamas que estavam prestes a queimá-lo, mas temia, sobretudo, as chamas do fogo eterno. Procuremos encarar a nossa vida sem medo das dificuldades, sem medo de às vezes termos que enfrentar fogueiras, que às vezes sairemos queimados, mas se estamos servindo a nosso Senhor, encontraremos o bem e a felicidade última. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São Policarpo de Esmina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.